Hoje? A leitura é parte indissociável da minha vida. Eu não consigo imaginar ficar sem ler por um longo período de tempo. Eu preciso pelo menos de uma leiturinha leve antes de dormir. Mas é claro que isso não significa que eu sou do tipo de pessoa que coloca metas absurdas de leitura só para falar que leio. Muitas vezes eu nem compartilho o que eu tô lendo nas minhas redes sociais. Eu gosto mesmo é de ler no meu tempo. E para mim, a leitura ela é conexão. Eu gosto de ler livros que façam sentido para o momento que eu estou vivendo. E acho que até por isso eu não consigo fazer parte de clubes do livro, porque eu gosto de ler o que me cativou. Eu não quero ler o que alguém determinou que vai ser a leitura da semana. E se eu não tiver nenhuma conexão com esse livro? Desde a faculdade, há 10 anos atrás, eu comecei a sentir a necessidade de ler mais mulheres. Eu vinha de uma adolescência em que John Green e Rick Riordan eram os grandes autores para mim. E foi a faculdade que me ajudou a enxergar esse gap no meu ensino e ter esse estalo para incluir mais mulheres dentro dos livros que eu gosto de ler. Eu acho que também boa parte dessa minha busca por ler mais mulheres veio do fato de que na faculdade a maioria dos autores do meu curso eram homens. Então eu já sentia essa falta na literatura acadêmica e só levei isso também para o meu lado de livros para relaxar, vamos dizer assim. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que não bastavam ser apenas autoras mulheres. Precisava daquela identificação cultural, sabe? Então foi aí que ativamente eu comecei a incluir autoras mulheres brasileiras e aumentar mesmo esse repertório na minha vida em relação a autoras de outras nacionalidades. Porque sim, eu consegui sair do mundo mitológico do Rick Riordan, mas eu acabei entrando de cabeça na fantasia épica da Victoria Aveyard com a série A Rainha Vermelha, que é uma das minhas séries preferidas desse mundo fantasioso. Bom, uma coisa foi puxando a outra e assim eu comecei a criar essa biblioteca da mulher adulta, né, que eu gosto de chamar, que é uma forma bem ativa e consciente de voltar o meu olhar para o presente, para histórias que me conectem com o que eu estou vivendo no agora e até deixar um pouquinho essas fantasias, esses romances água com açúcar em segundo plano, para ter uma construção de repertório maior e melhor. Então, nesse vídeo eu vou trazer algumas indicações de autoras brasileiras que eu li nos últimos tempos, para quem também está aí querendo aumentar esse seu repertório e construir também a sua biblioteca da mulher adulta, porque chegou a hora, né? Bora incluir diversidade, uma literatura mais densa e antenada com o que a gente é e com o que a gente quer se tornar. Mais um adendo. Eu ainda amo livros de ficção, de fantasia, mitologia e meus bons romances água com açúcar, tá? Não é porque eu tô falando de uma biblioteca mais adulta que eu deixei o meu lado adolescente, esse lado fantasioso, imaginativo de lado. E eu posso até trazer algumas indicações de livros de fantasia, ficção, romances, caso vocês queiram. É só deixar aí nos comentários que eu faço um próximo vídeo focado neles. Então, vamos para a lista. Aqui eu tentei organizar por ordem de mergulho, que é de fato uma analogia de um mergulho, né? A gente vai botando o pezinho na água, vai sentindo a temperatura, deixa a água chegar no joelho, né? Vai se acomodando ali no mar até que a gente de fato mergulhe profundamente. Além disso, eu também tentei mesclar as emoções dos livros, porque às vezes a gente
entra numa toada de ler livros muito dramáticos, e aí isso mexe com as nossas emoções, não tem jeito. Ou fica em livros que são muito alto astral, mas não trazem, às vezes, uma reflexão mais necessária, um pouco mais profunda. Então, eu mesclei essas duas características para esses livros, para que fique uma ordem que faça sentido. Acabou que eu acho que até foi a ordem que eu li os livros, né? Eu mudei uma coisa ou outra, mas fez muito sentido para mim e para eu ir me acostumando com esse tipo de literatura que é um pouquinho mais densa, que é um pouquinho mais reflexiva, que traz mais repertório mesmo para nossa vida. Eu já usei essa palavra aqui 500 mil vezes, mas eu acho que não tem outra forma de falar isso. São livros que eu escolhi e eu sou muito grata por ter escolhido eles para começar essa jornada. Claro que eu já tinha lido outros livros mesclando ali com as minhas ficções, mas eu acho que esses aqui são um bom ponto de partida. E o primeiro livro da lista é Primeiro Eu Tive Que Morrer, da Lorena Portela. E esse livro eu li em 2020, né, no meio da pandemia, e eu li justamente a primeira tiragem dela, que é esse aqui, mas hoje, né, atualmente, ela já relançou com uma editora e ela deu uma reorganizada nos capítulos. Mas como ela comentou, não muda a história, né, o grosso da história, é só uma reorganização em alguns capítulos que faziam mais sentido lá na frente, outros para trás, enfim, mas a história principal é a mesma. Ele acompanha uma publicitária que mora em Fortaleza e que está, assim, à beira de um burnout. Ela não descansa, não tira férias há muitos e muitos anos, se eu não me engano, e ela resolve ir para Jericoacoara para ter esse momento de descanso. Por lá, ela começa a trabalhar num hostel para ajudar ela a pagar a estadia, né, fazer aquela troca ali, estadia em troca de trabalho. E o que é mais legal do livro é que ele fala muito sobre a reconexão da personagem principal com outras mulheres. Acho que é um livro que traz muito essa questão não só do trabalho, né, trabalho excessivo, mas também da importância da gente se reconectar com os nossos pares, né, com mulheres, e ouvir as histórias delas, entender o que levou elas a viver daquela forma, enfim. Eu acho que ele é um livro muito bonito, ele tem... ele é uma prosa, né, uma história em forma de prosa, mas ele também tem uma poética ali na forma que a Lorena escreve, que é muito bonita e gostosa de acompanhar. Eu indico esse livro para todas as pessoas que estão aí um pouquinho cansadas com a vida de escritório e estão precisando de um respiro mesmo. Acho que ele traz essa inspiração, não só, né, nessa forma da personagem principal de tirar umas férias, ir para a praia e relaxar, mas também nas reflexões que ela começa a ter a partir desse momento da vida dela. É um livro que fala também de assédio, fala de relacionamentos tóxicos e abusivos, mas consegue amarrar tudo de uma forma, né, que no final fica tudo muito mais leve e tranquilo de percorrer, não tem aquela densidade que te puxa para baixo, sabe? Eu acho que é um livro muito bom para começar. O segundo livro da lista é A Pediatra, da Andrea Del Fuego, que é um livro que sempre que eu puder eu vou indicar, eu já falei dele no meu Instagram, e ele é basicamente a história de uma pediatra que odeia crianças. Olha só que maravilhoso. E ela é muito biruleibe das ideias. Eu gostei muito desse livro porque a Andrea, ela escreve ele quase que de forma corrida. Não tem aquela separação entre o que é um diálogo real e o que é o pensamento da personagem principal. Porque é tudo sob o ponto de vista dela. Então, pode ser que ela tenha inventado vários diálogos, ela é tão maluquinha que não dá para desconfiar de nada. E eu gostei muito porque foi uma forma totalmente diferente para mim de narrativa, né, de construção de narrativa de um livro. E eu gostei muito, eu acho que foi um dos livros que mais contribuiu para essa abertura da minha cabeça
sobre novas formas de escrita e de contar uma história. Como eu falei, né, ela é uma pediatra que odeia crianças, então ela é a favor, super a favor da cesariana, ela é contra a doulas, ela odeia qualquer método não tradicional de se criar uma criança, né? Então você fica assim, abismado. Foi um livro que eu dava risada, mas eu ficava, meu Deus, que absurdo. Eu poderia estar rindo disso? E ao mesmo tempo, né, ficava chocada com também a parte humana que ela tem. Que ela tenta esconder, ela tenta se camuflar nessa pediatra chatona, e ela é super nova, tá? Não é sobre uma pediatra, né, uma mulher mais velha que foi criada nesse mundo tradicional. Não, ela é uma personagem, não sei se fala a idade, mas dá para perceber que ela é jovem. E esse foi realmente um confronto de ideias de uma pessoa que deveria ter uma cabeça mais aberta sobre a vida, mas que é totalmente fora da caixinha. Eu gostei muito e indicarei para sempre A Pediatra como leitura obrigatória para a construção de uma biblioteca da mulher adulta. O terceiro livro é Copo Vazio, da Natalia Timmerman. E esse livro aqui, ele me cativou porque é o quê? Uma personagem que sofreu por um Pedro. Quem aí nunca sofreu de amores por um Pedro? Nunca levou o ghost de um Pedro? Porque eu já levei. Então, eu acho que essa premissa já me fez querer muito ler esse livro. Fora essa capa que é linda, de fato, assim, eu fui atraída na biblioteca pela capa. E aí, quando eu vi que a história era sobre isso, né, uma personagem que sofreu um ghosting, então eu fiquei assim, eu tenho que ler esse livro. Já faz algum tempo que eu li, mas pelo que eu lembro da história, ela vai mesclando acontecimentos do presente da personagem, do passado dela com esse Pedro e de um futuro. O presente, para mim, é a parte que ela tá sofrendo por ele. O passado é a parte que eles viviam juntos e o futuro é o pós, né? Pós todo esse sofrimento, o que isso gerou e quais foram as lições, em que momento que a personagem está. E, assim, por ele mesclar essa cronologia da personagem, você fica, meu Deus, mas espera aí, ela tá falando de uma coisa, né, que é o futuro dela, e que como que ela chegou ali, sabe? Eu acho que eu fiquei muito instigada nisso, de como que ela superou esse ghosting e como que ela tá vivendo essa vida de uma forma totalmente diferente do que é ela obcecada em descobrir por que que ele sumiu. Então, eu acho que tem essa pegada investigativa de dentro do romance, né? Meu Deus, o que aconteceu? Cadê esse homem? O que que ela fez? O que que eles onde foi que deu errado? E tem também essa surpresa de perceber que as partes do futuro dela estão totalmente em outra vibração, sabe? Eu gostei demais desse livro e eu acho que é o tipo de... é um romance muito adulto. Acho que trata de questões muito reais e muito contemporâneas, né? Sobre internet, WhatsApp. Eu acho que ela consegue incluir esses elementos de uma forma muito legal e que fazia muito tempo que eu não via. Porque às vezes eu sinto que romances ignoram essa modernidade só para trazer um drama de uma forma mais tradicional, sabe? Enfim, amo, amo, amo. Como quarto livro, eu indico Se Deus Me Chamar, Não Vou, que é da Mariana Salomão Carrara. E ele é um livro que é muito gostosinho. Eu acho que depois da densidade desses outros livros que eu indiquei, esse aqui ele tem uma leveza que a característica principal é porque ele é contado a partir da perspectiva de uma garotinha de 11 anos. O livro não é só a perspectiva dela, mas ela quer ser escritora, então ela começa a escrever um diário que vai se tornar esse livro dela. Então, o livro é o livro da criança. E de começo eu fiquei, nossa, mas como será que a autora vai conseguir se passar por uma criança de 11 anos? Será que isso vai ser realista?
E eu senti que a Mariana, ela conseguiu muito isso. Ela não só conseguiu, como me cativou e fez eu relembrar um pouco de como que eu era nessa idade, sabe? Acho que ela evoca muito a nossa criança do passado, a forma que a gente vivia, os dramas que a gente tinha, ou dessa personagem, você percebe que os adultos não se importam tanto, ou não estão olhando tanto assim para ela, e me fez pensar o quanto que a gente ignora mesmo as crianças. Eu digo a gente, o mundo no geral, né? Cada pessoa tem um jeito de lidar, mas que a sociedade enxerga as crianças como seres inferiores, quase. E na verdade não, são seres completos dentro do universo que eles estão. Então eles têm sim os dramas e as vontades e os medos, as preocupações, e foi muito bonito ver a forma como a Mariana enxerga isso e como ela conseguiu transmitir toda a vivência da personagem principal nesse livro, que é super curtinho, mas é super emocionante. E é uma personagem que dá muita vontade de continuar acompanhando. Eu achei ela muito carismática e, assim, sensacional. Ela vive com os pais dela e eles têm uma loja que ela chama de loja de velhos, que é basicamente uma loja de artigos de ortopedia, sabe? Vende bengala, muleta, enfim, esse tipo de loja. Ela vive a vidinha dela no ensino fundamental, com aquelas questões, porque se eu não me engano ela é uma criança gorda, e aí tem a questão do bullying, então traz muito essas vivências da pré-adolescência, mas que a gente ainda como adulto consegue se identificar. O quinto livro da lista é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e é um livro de contos. Ele é super curtinho, né? Tem 16 contos dentro dele. Eu comprei esse livro porque eu também queria ter essa conexão maior com a minha negritude e ler histórias que fizessem mais sentido, né, nessa questão da identificação pessoal. Apesar de que as histórias aqui têm dramas gigantes e que são bem fora da minha realidade, mas que eu adorei. Eu acho ele um livro bem denso. Apesar de ser curto, eu não indicaria a leitura numa sentada só. No máximo, um conto por dia para você ir sentindo aquela emoção toda, porque Olhos d'Água é como você fica depois de ler cada um deles. Tem dois aqui que me emocionaram muito mais, mas todos eles têm uma carga emocional muito pesada, muito densa, assim, e também muito reflexiva, obviamente, né? Foi o primeiro livro que eu li da Conceição Evaristo, então eu indico demais, eu gostei bastante. Ter esse contato com a forma que ela escreve, né? Ela tem uma escrita muito poética, muito bonita, e é muito legal ler uma pessoa mais velha, sabe? Eu gostei bastante dessa vivência mesmo que ela traz. É muito perceptível que ela é uma pessoa que entende das coisas, sabe? Não sei explicar mais do que, mais do que isso. É um livro muito bom e indico demais. O sexto livro da lista é Tudo é Rio, da Carla Madeira. Esse livro aqui que milhares de pessoas já indicou, estarei indicando aqui também. Porque ele foi um livro muito transformador para mim. Foi muito diferente de tudo que eu estava acostumada em termos de história mesmo. É uma história muito louca e para mim no começo foi mais arrastado, tá? Confesso que não foi um livro que me cativou logo de início. Ele foi mais difícil de ler, até porque ele é bem denso. Ele acompanha a história de uma prostituta e um casal e como que as histórias deles se entrelaçam. Eu achei que a Carla Madeira ela tem uma escrita muito crua, muito realista e muito chocante. Então eu não indico ele como uma primeira leitura para quem está aí saindo desse mundo young adults, né? Dos livros mais adolescentões. Eu acho que é preciso ter uma fibra pessoal mais densa, mais bem construída e uma maturidade mesmo para ler esse livro e encarar
tudo que ela se propõe a jogar na nossa cara. Falei que o começo é mais arrastado, mas chega um momento que a história te envolve tanto que você não quer parar de ler. Eu fiquei assim, meu Deus, eu preciso descobrir aonde que ela tá me levando, para onde ela quer que a gente vá e qual vai ser o desfecho desses personagens. É um livro muito bem escrito, eu achei assim absurdo. Eu fiquei de fato abismada com o quanto que ela mistura, né, os fatos da vida deles, o passado, o presente, o futuro, e consegue trazer reflexões que você vai ficar, meu Deus, isso aqui faz muito sentido. Enfim, eu não tenho palavras para descrever. Eu acho que ele é um livro que é muito surpreendente e eu também aconselho a ler sem saber muito da história, porque você se surpreende a cada página. E para finalizar, não poderia ser diferente. Tem que ser com Oração para Desaparecer da Socorro Racioli. Eu enrolei muito para me render a Socorro, né? Muita gente indicou, muita gente falou muito bem, mas eu demorei um pouquinho para ler porque eu queria que o hype passasse para eu ler sem receber spoilers ou qualquer tipo de indicação, sei lá, sobre o livro. Esse livro aqui, a gente vai acompanhar a história de uma personagem que foi desenterrada viva. E ela foi desenterrada sem saber nada sobre ela. Ela não sabia o nome dela, ela não sabia de onde ela veio, ela não sabia quem ela era, o que aconteceu para ela estar ali. E aí a gente vai acompanhando esse renascer da Cida e todas as coisas que ela vai desvendando e entendendo sobre o mundo novamente. Esse foi um livro que eu li sem saber muito da história, apesar de eu já ter contado aqui um pouco a premissa. Eu recomendo muito que, caso você não saiba de nada, você leia sem saber muito além disso. Ele é um livro muito lindo, ele traz um realismo fantástico, né, que chamam, ele traz essa coisa ficcional, ele traz um pouco de romance, ele traz poesia, eu acho ele muito poético e ele traz muita cultura também. Eu acho que foi uma das minhas melhores leituras, de fato, assim, é uma indicação que merece todos os méritos que tem, porque me mudou muito. Eu anotei várias coisas, eu grifei ele horrores, porque eu de fato gostei muito da forma como a Socorro escreve e como ela conseguiu contar essa história. Eu estava nessa toada de ler livros de ficção fantasiosa, né, como eu falei que eu gosto, mas esse aqui, ele tem essa pegada adulta que é muito boa e muito atual. Enfim, estou completamente apaixonada por esse livro e sempre que me pedirem uma indicação, eu com certeza vou indicar ele. Vale todo o hype que ele tem. Bom, eu sei que a maioria dessa lista já foi indicada aos 7 ventos e não é à toa, né? São livros que de fato são maravilhosos e que sempre que eu puder eu vou indicar de novo. Afinal, são leituras que transformam diversos pedacinhos dentro da gente e que vão se costurando de um jeito tão amarradinho que quando a gente vê, já somos outra. Cada um deles me encontrou em um momento de vida diferente. Momentos que eu precisava justamente do que eles tinham para me oferecer. Esperança, choque de realidade, reconexão, uma gargalhada sincera ou um novo jeito de encarar as coisas. E isso, por si só, já faz a leitura valer a pena. Mas agora me conta, qual desses livros você já leu? Tem algum outro livro de autores e autoras brasileiras para indicar? Comenta aí embaixo que eu adoro receber indicação de livro e conhecer novos autores para incluir na minha lista. Pode ser que eu não leia agora, mas eu com certeza salvo para ler depois. É isso para o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e eu quero trazer num próximo as leituras estrangeiras. A maioria não tem o foco ali nos Estados Unidos, né? São estrangeiros de outros países e que também me marcaram
muito. Alguns eu já até comentei nas redes sociais, mas vou trazer aqui de qualquer forma porque eu acho que vale a pena um vídeo mais longo falando desses queridinhos. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até mais!